Bem, galera, nesse vídeo eu vou comentar sobre a série do Falcão e o Soldado Invernal. Eu quero comentar episódio a episódio. Eu me atrasei um pouco nesse vídeo em relação ao último. O próximo vídeo eu vou fazer logo em seguida que eu ver o episódio, obviamente, para pegar ali no time. Mas, apesar de estar atrasado, esse vídeo tinha que sair. Vamos lá? Bem, galera, Falcão e o Soldado Invernal é a nova série aí da Disney Marvel, né, na Disney Plus, onde a Marvel ali continuou o seu legado no cinema do MCU. A gente tem agora o Sam Wilson, né, o Falcão, tendo que lidar ali com o legado ali do escudo do Capitão, que ficou para ele, o manto, obviamente, seguir ali com aquele legado. E o Buck também lidando com as consequências da vida, né, que ele teve em relação à Hydra e etc. Esse vídeo aqui vai ter spoilers, então se você ainda não viu o episódio, veja e depois volte pra cá pro vídeo, beleza? Então vamos lá. O episódio começa com uma cena de ação muito bacana, uma cena muito bem feita. Eu acho que talvez seja a cena mais legal do Falcão no MCU em relação às lutas. Tem muita ação e toda focada no Falcão. O uniforme agora tá com um design ali diferente, um design bem bacana, que eu gostei bastante. E eu acho que dá uma cara mais quadrinho, mais comic, né, para o Falcão. E eu gostei bastante aí desse uniforme novo do Falcão, né, que remete mais aos quadrinhos ali, o branco e vermelho tá bem exposto. O Falcão, né, é um personagem que ele foi abordado ali muito bem ali no MCU, mas sempre como um coadjuvante. E aqui ele volta como talvez o personagem principal, ao lado do Buck, obviamente é uma dupla, a gente tem metade ali do episódio para cada um, a gente consegue entender as motivações de cada um nesse episódio, no que ele consegue mostrar, obviamente. E aí o Sam Wilson, né, o Falcão, é um personagem que aqui tá muito mais aprofundado. A gente já o conhecia, já tinha visto ele em ação, já sabia do humor dele, mas agora a gente conhece as camadas desse personagem. A gente conhece principalmente a relação que ele tem com a família dele, a relação que ele tem com os problemas, a vida social, o blip e etc. Isso tudo tá aqui. O mundo tá diferente, o mundo mudou, a gente tem o blip aí, vamos dizer, muito mais acentuado, as consequências desse blip. A gente já tinha visto isso no filme do Homem-Aranha, que saiu em seguida ali dos Vingadores Ultimato, né, que deu continuidade a esse mundo, mas agora que a gente tem isso numa camada mais social direta ali, a gente consegue ver o Sam, por exemplo, indo pedir empréstimo e não tem empréstimo no banco para todo mundo, porque metade da população voltou em um momento onde a economia já estava quebrada, porque metade tinha sumido. Então essas consequências estão nesse episódio. O episódio é muito bacana, principalmente porque eu esperava um episódio legal. A gente tem uma cena de ação logo no início para tirar o fôlego, e depois ele vai ficando mais lento e explicando cada camada do que está acontecendo. A gente vê ali um pouquinho do Falcão tendo que lidar com esses problemas familiares, com esse negócio da volta dele. O Falcão não é um personagem muito glamourizado, nem dentro, nem no MCU e nem nos quadrinhos. Ele é um cara que tem toda a tecnologia do mundo ao redor dele, a não ser que ele use em combate, e ele é muito, que ele usa muito bem e tal, como um herói. No entanto, o Falcão não é aquele cara que vai ter limousine milionário e tal. Ele tem problemas, e isso tá muito bem abordado aqui. A profundidade do Falcão tá muito boa, e o ator passa isso muito bem. Além disso, a gente tem agora o Buck também, trazendo ali mais dessa depressão que ele carrega com ele, por ter que lidar com todos os anos que ele foi assassino, as vidas que ele tomou, mesmo que ele não lembre de tudo como ele tendo consciência, ou como ele tendo autonomia de tudo que ele fez, ele estava sendo controlado. Ele tem o peso de que foi ele que causou aquilo. Então agora ele está fazendo tratamento psicoterapêutico, ele está tendo que reparar esses danos, e ele vai lá fazendo isso, reencontrando pessoas que ele ajudou e meio que entregando elas, né, para as autoridades, né, dizendo, pô, isso aqui é da Hydra, é uma pessoa corrupta, e ele começa a colher provas daquela pessoa, porque ele ajudou ela no passado, e agora ele tá reparando esse erro, ou se aproximando de pessoas que ele possa ter feito mal, e agora tentando reparar o erro de alguma forma. Isso ajuda ele a se sentir melhor, e a gente consegue perceber isso no personagem. A gente tem também o Sam Wilson tendo que lidar com a ideia de que ele não acha que é digno de ter o escudo do Capitão América. Ele não acha que ele é digno de ser o novo Capitão América, apesar do próprio Steve Rogers ter pedido para ele ficar com o escudo, dizendo que era ele que deveria continuar o legado. Ele não se vê
dessa forma. É bom lembrar que tanto o Bucky quanto o Falcão já foram Capitão América por longos períodos nos quadrinhos, inclusive recente, né? Então os dois já substituíram ali o Steve Rogers, cada um com um manto de Capitão América também. E isso é legal de ver na série, né? Que ele não aceita isso. E aí no final, o plot twist do negócio é que a gente vê que o governo americano quer ter ali um símbolo, quer ter um Capitão América. E como o Sam não ligou muito pra isso, e aí o governo americano recruta o John Walker, conhecido como Agente América, né? Que vem ali pra tá ocupando o manto do Capitão América, né? Como um novo Capitão América. O Sam vê isso e o episódio termina. E o que a gente fica pensando é por quê? O que será que vai acontecer, né? O porquê o Sam não quis, né? Ele não se acha preparado, porque obviamente ele vê o Steve como um exemplo. E ele acha que ele ainda não tá naquele nível, né? Ele vê que o legado do Steve tá intocável. Ele trata o Steve, que era amigo dele, como alguém que, pô, ele não superou ainda. Que ele não tá naquele nível, né? De, sei lá, de princípios, de, sabe, ser um ídolo irretocável. Ele não se vê dessa forma. Obviamente o Steve não é isso. Ele era um cara correto, um cara... mas que o Sam também tem total capacidade de ser. E o Sam não consegue se enxergar dessa forma. E é esse um pouquinho do dilema que a gente tem apresentado no primeiro episódio, que é muito bem contado, dura mais do que os episódios do WandaVision. Dura ali em torno de 40 minutos de episódio, mais 10 ali de créditos, que são longos, né? Então por isso a galera vê, 50 minutos não, é 40. É mais ou menos ainda é menor do que uma série padrão, que normalmente tem 45, né? Então, mas tem série de 50, né, de 1 hora, mas já é maior do que o de WandaVision. E como a gente vai ter 6 episódios, eu entendo aí que o tamanho seja maior. Eu gostei muito do episódio, achei que apresenta legal essas coisas novas. A cena de ação do início realmente é algo muito bacana. E a gente tem ali o Sam, né, mostrando a que veio, né? E o Bucky, a gente tem ali uma nova camada, né? Que é o momento em que ele vai ter que lidar com tudo aquilo que traumatiza ainda ele. Ele ainda tem pesadelo com tudo que aconteceu, porque esse Bucky de hoje não é o Bucky que trabalhava pra Hydra, não é o Soldado Invernal que trabalhou pra Hydra. Então é isso, galera, essa é a minha posição. Eu gostei muito do episódio. Eu vou trazer uma nova análise aqui sobre o próximo episódio logo que eu ver, beleza? É isso aí, seja bem-vindo de volta ao canal. Não esquece de se inscrever no canal, de tocar no sininho para receber notificação. Muito obrigado pela sua audiência, valeu, falou e tchau.